gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Dalila e eu faço parte da equipe de Biologia do Cursinho Alternativo. E hoje eu tô aqui porque nós vamos entrar numa nova área, numa nova temática da Biologia que vai falar a respeito da origem da vida na Terra. E assim, antes da gente entrar no nosso objeto de estudo para, na verdade, a gente conseguir compreender esse nosso objeto de estudo que são os seres vivos, para a gente entender de que forma que eles surgiram, de que forma que eles se desenvolveram, a gente precisa também entender um pouquinho sobre o processo de formação do universo, a origem do universo. Então, por isso, hoje a nossa aula vai iniciar comigo falando um pouquinho sobre o Big Bang, tá bom? Então, vamos lá. Então, galera, começando, o que é o Big Bang? O Big Bang, ele nada mais é do que uma das teorias mais aceitas pela comunidade científica sobre a origem do universo. E existem muitas ideias, muitos pensamentos que tentam explicar a origem, a formação do universo. Porém, a teoria que é mais aceita pela comunidade científica ainda é a do Big Bang. E segundo essa teoria, o universo ele teve origem a partir de uma grande explosão essa que teria ocorrido cerca de 14 bilhões de anos atrás. E de acordo com a teoria do Big Bang, tudo se deu através de um único ponto material. E esse ponto material, ele era um ponto muito pequeno, muito quente e também extremamente denso. E essa grande explosão foi o que deu origem ao que nós conhecemos hoje como o espaço-tempo, que é o que o Einstein explica na sua teoria relativista. E desde então, o universo ele está nessa contínua expansão e nesse contínuo processo de resfriamento. Essa teoria ela foi baseada em parte na teoria da relatividade de Einstein e também em estudos astronômicos. E, através desses estudos, que inclusive envolvem muita matemática, muito cálculo, eles finalmente conseguiram demonstrar que o universo ele não é estático, mas sim que ele está numa constante expansão e as galáxias elas estão sempre se afastando umas das outras. Portanto, a ideia é que em algum período elas deveriam estar mais próximas do que hoje, e como foi dito anteriormente, em um único ponto material, como mostra a imagem em que tem esse ponto material e aí as galáxias elas estão um pouco mais próximas e aí elas vão se afastando, vão se expandindo e esse processo ele ocorre gradativamente. Também acredita-se que o nosso sistema solar ele teria se formado em torno de 5 bilhões de anos e isso teria acontecido a partir de um lento processo de contração e de rotação de uma enorme nuvem de gases e poeira cósmica que era conhecida como nebulosa solar. Mas como que essa nuvem ela conseguiu dar origem ao nosso sistema solar? Bom, aconteceu que a velocidade de rotação dessa nuvem ela aumentou e fez com que ela assumisse um formato de disco achatado. E aí no seu centro, lugar onde se acumulou a maior parte daquele material todo, se formou o Sol. Ao redor do Sol que se formou, gases e poeira cósmica foram formando aglomerados que originaram gradativamente diversos protoplanetas, restando hoje 8 corpos planetários, além de cometas e meteoros e assim por diante. E assim o sistema solar foi formado. E aí quando ele se estabilizou, grande parte daquela matéria que sobrou, a maior parte dela se reuniu ao Sol e uma pequena parte foi o que formou os planetas. E aí eu trouxe essa imagem para vocês entenderem um pouquinho melhor como que ocorreu esse processo. Bom, como vocês podem ver, a nebulosa solar ela estava em contração e aí ela iniciou sua rotação e grande parte do material se concentrou no centro. A massa restante de gases e poeiras elas se aglomeraram progressivamente em torno dos corpos principais. E aí o sistema solar foi formado e assim que ele se estabilizou, a matéria cósmica ela ficou essencialmente reunida ao Sol e uma pequena parte foi o que formou os planetas e os seus satélites. Agora que a gente já entendeu como que ocorreu esse processo de formação do universo, esse processo de formação do sistema solar e dos planetas, incluindo o planeta Terra, a gente precisa entender um pouquinho sobre como que a vida se originou no nosso planeta. Bom, durante a formação do planeta Terra, que teria ocorrido aproximadamente 4,5 bilhões de anos, algumas moléculas orgânicas que eram compostas principalmente por carbono, elas se agregaram e aí deram origem aos ingredientes que foram essenciais para o desenvolvimento da vida.
E os primeiros índices da existência de seres vivos em eras geológicas passadas, eles datam cerca de 3,5 bilhões de anos, ou seja, 1 bilhão de anos depois da origem do nosso planeta. Sendo assim, nesse período, inúmeras modificações importantes teriam surgido nas condições ambientais. E essas condições ambientais, elas estavam relacionadas principalmente com a temperatura do planeta, porque o planeta havia passado por um processo em que ele estava muito quente e agora ele estava passando por esse processo de resfriamento. E por conta desse processo de resfriamento, foram expelidos do interior da Terra alguns gases e alguns vapores de água, onde esses gases eles foram formando a atmosfera. E esses vapores de água, eles foram favoráveis para o surgimento das primeiras precipitações. Precipitações essas que deram origem a longas chuvas, e esse longo período de chuva ocasionou na formação dos primeiros oceanos, ou também oceanos primitivos. E a formação desses oceanos foi extremamente importante para o surgimento da vida, que no caso foi quando surgiram os primeiros seres aquáticos, como as algas, como as bactérias. E esses micro-organismos eles foram muito importantes, eles foram essenciais para o surgimento também de outros seres vivos, como é o caso dos invertebrados. E essa imagem que eu coloquei aqui é mais para exemplificar isso que eu falei, onde, por conta das longas chuvas, foi formando os oceanos primitivos, e aí a matéria orgânica, elas se formaram nesses mares, e aí houve a formação de conservados e também o material genético, como o DNA e o RNA. E a partir daí teve o surgimento de novos seres vivos, dos primeiros seres vivos no caso. E assim, ao longo dos séculos, várias hipóteses foram formuladas por filósofos e cientistas na tentativa de explicar como teria surgido a vida no nosso planeta. E até o século XIX, eles imaginavam que os seres vivos eles poderiam surgir não só a partir do cruzamento entre si, mas também poderiam surgir da matéria bruta, de forma espontânea. E essa ideia, ela foi proposta na Grécia Antiga por Aristóteles, e essa ideia ela era conhecida como geração espontânea ou abiogênese. Mas, em contrapartida a esse pensamento, começaram a surgir novas ideias de estudiosos que não aceitavam a biogênese e eles procuravam contestá-la, mas procuravam contestá-la com experiências baseadas no método científico. Mas, assim, a partir da biogênese e essas novas ideias, a gente vai ver só na próxima aula. E a gente vai ficar por aqui hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E é isso, galera. Até a próxima e muito obrigada.